Olá, seja muito bem-vindo! Nesse vídeo nós aprenderemos a como inserir expoentes, índices, frações, raízes, somatórios e integrais usando a linguagem LaTeX. Temos aqui então um projeto aberto na plataforma Overleaf. Temos aqui acima alguns pacotes, alguns códigos que nós usamos com frequência em nossos projetos. Temos aqui também esses 4 pacotes que nos auxiliam na inserção de símbolos matemáticos e temos aqui também 3 novos comandos ajustados. Veja só, /VS é o atalho que usaremos para acionar o espaço vertical, /HS é o atalho que usaremos para ativar o espaço horizontal e /D maiúsculo é o atalho que usaremos para acionar o recurso DisplayStyle. Bom, vamos começar aqui então a nossa digitação, começando pelos expoentes e índices. Veja só, para inserir expoentes e índices, nós colocamos aqui a nossa escrita, o nosso texto, entre 2 cifrões, primeiramente 2 cifrões ao começo e 2 cifrões ao final, pois se trata de símbolos matemáticos, e nós devemos colocar o seguinte símbolo para potência, o chapéu acento circunflexo. E na sequência, o expoente que você deseja. Por exemplo, x elevado ao quadrado deve ser escrito assim. Vamos compilar o nosso arquivo e assim nós podemos ver o resultado aqui do lado direito. O x está elevado ao quadrado. Agora note, se for preciso inserir um índice no x, devemos colocar x, underline e na sequência o índice que se deseja. Vou colocar aqui, por exemplo, o número 3 e compilando o nosso arquivo, veja só, o x está com o índice 3. Poderíamos, inclusive, colocar um expoente e também um índice no mesmo x. Vou colocar aqui x elevado ao quadrado e vou colocar o underline, na sequência o número 3. E assim, compilando o nosso arquivo, veja só, o x foi elevado ao quadrado e está com o índice 3. Podemos usar, inclusive, expoente sobre expoente. Por exemplo, posso colocar x elevado ao quadrado e este 2 está sendo elevado, digamos, ao número a. Devo usar as chaves que nos auxiliarão neste recurso. Apertando para compilar, veja só, o x está sendo elevado a 2 e o 2, por sua vez, está sendo elevado ao número a. O nosso próximo item é o item frações. Para digitar frações, podemos simplesmente colocar o comando frac, /frac, e abrir 2 chaves. Na primeira chave, devemos colocar o numerador e na segunda, o denominador. Ao compilar o nosso arquivo, veja que nós temos aqui a fração. Em cima vai o numerador e embaixo o denominador. Agora, se nós queremos escrever raízes, então nós devemos usar o seguinte comando, /sqrt, colocar colchetes e, na sequência, colocar chaves. Dentro do colchetes, colocaremos o número que vai fora da raiz, colocaremos o índice da raiz. E entre as chaves, o número que vai dentro da raiz. Vou colocar aqui, por exemplo, a raiz cúbica do número 8. E assim, compilando o arquivo, veja que nós temos aqui o resultado, raiz cúbica de 8. Agora, por fim, para escrevermos somatórios e integrais, devemos usar o seguinte comando, /sum, underline, colocamos umas chaves aqui, depois o chapéu e chaves aqui também. Na primeira chaves será a expressão que vai abaixo da nossa soma. E na segunda chaves
será o item que irá acima da nossa soma. Vamos colocar aqui, por exemplo, i igual a 1, e aqui acima, digamos, o número 9. Agora, na sequência, nós podemos colocar qualquer termo aqui que ele não fará parte do comando. Vou colocar, por exemplo, x índice i, e vou compilar o arquivo. Veja só, temos uma soma com i indo de 1 a 9, e essa soma está considerando aí como variável xi. Poderíamos, inclusive, usar outro comando semelhante aos cifrões. Um comando que coloca os nossos caracteres dentro do ambiente matemático, que é o beginEquation. E aqui embaixo, endEquation. Veja só, ao inserir o beginEquation e o endEquation, tudo que está dentro, entre esses dois códigos, será considerado como caractere matemático, dispensando a utilização dos cifrões. Veja, ao compilar o arquivo, temos aqui a mesma soma impressa. Só que o comando beginEquation, ele numera automaticamente, como você pode ver aqui, as nossas expressões. Para tirar esta numeração automática ao lado direito, basta inserir aqui no beginEquation um asterisco ao final da palavra equation, tanto no começo quanto no fim. E assim, ao compilar o arquivo, veja só, temos a expressão impressa, só que sem aquela numeração. Agora vamos colocar aqui, dentro desta mesma expressão, uma integral. Para inserirmos integrais, o comando é /int, colocamos um underline com chaves, e depois um chapéu também com chaves. E agora, na primeira chaves, colocamos o limite inferior, vou colocar A, e na segunda colocamos o limite superior, vou colocar B. E agora, aqui na sequência, nós podemos colocar qualquer coisa que não fará parte do comando. Vou colocar, por exemplo, g de x dx. E vou compilar o nosso arquivo. Pronto. Temos aqui uma integral impressa de acordo com o nosso código. Agora veja, essas duas expressões, tanto a soma quanto a integral, elas ficaram muito próximas. Você pode separá-las, colocando aqui entre elas um espaço horizontal. Esse recurso já foi abordado em vídeos anteriores. Ou você poderia colocar o comando quad, que ele insere um espaço entre os símbolos, como você pode ver aqui. Ou você poderia colocar também um qquad, que insere um espaço maior ainda, como você pode ver aqui. Agora, digamos que eu queira colocar a letra E aqui entre esses dois símbolos. Poderia colocar um qquad, poderia colocar outro qquad, e aqui poderia colocar a letra E ao centro. Compilando o nosso arquivo, temos o resultado. Só que veja só, esse E que está aqui ao centro, ele é diferente deste E que está aqui escrito nessa frase aqui acima. Isso porque este E aqui de baixo, ele está dentro do ambiente matemático. Então, ele assumiu uma formatação um pouco diferente. Para retornar a formatação de texto desse E, basta nós colocarmos aqui o seguinte comando, /text, e entre chaves, colocar o texto que está sendo inserido dentro do ambiente matemático. Assim, olha só, pronto. Veja só que agora o E não está com a formatação matemática, ele está com a formatação padrão do texto do LaTeX. E por fim, digamos que eu não queira que esta última expressão aqui, contendo a soma e a integral, não quero que ela fique centralizado na página. Então, eu devo retirar o comando beginEquation, devo colocar todos esses símbolos entre dois cifrões para que eles fiquem na mesma linha aonde eu já tenho a frase somatórios e integrais. Apertando para compilar o arquivo, veja só,
eu tenho aqui tanto a soma, como também tenho a integral na mesma linha. Mas veja que esses símbolos ficaram um pouco pequenos. Para contornar esta característica, podemos usar o comando displayStyle. Então, vamos colocar aqui no início do nosso código, _ displayStyle. Mas, voltando aqui no nosso preâmbulo, veja que o comando displayStyle foi configurado para ser usado simplesmente digitando _ D maiúsculo. Então, podemos vir aqui e no início do nosso código colocar _ D maiúsculo. E agora, compilando o nosso arquivo, pronto. Temos as fórmulas destacadas com um tamanho um pouco maior. Poderia, inclusive, colocar aqui um cifrão ao final da soma, poderia colocar um cifrão no início da integral e tirar esse QQuad, esse TXE, e colocar simplesmente a letra E entre ambas as fórmulas. Assim, temos aqui o resultado impresso ao lado direito. Só que veja, o _ D foi acionado somente na parte da soma. Ele não está agora na parte da integral, porque a parte da integral foi feita com um outro código. Então, vamos colocar aqui também _ D e compilar o nosso arquivo. Pronto. Agora, tanto a soma quanto a integral estão destacadas. Por enquanto é só, eu te encontro no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!